Hoje mesmo eu conversei com o pai, que falou que morava na roça, teve que vir para a cidade porque o filho dele não tinha direito ao transporte escolar por causa da idade. Agora o ano que vem ele vai voltar para a roça, porque a partir de hoje o filho dele já tem idade, então o transporte posso trazer, entendeu? Então quer dizer, é uma coisa que já não está acontecendo de hoje. Não estou falando que é hoje que está errado, que podia ser feito. É que o anos para trás, mas eu acho que daria não é para para conversar. a gente não quer um ônibus, alguma coisa para o nosso. A gente quer para todos, tanto aluno de manhã como aluno da tarde. Porque todos estão sendo prejudicados. Muita falta ali do São Benedito, que eu converso com as mães, principalmente em dia de frio e chuva, é por causa do tempo. É porque a mãe trabalha, não tem como levar. Eu mesmo pegava minha filha ali e levava lá no pátio da prefeitura, com a autorização do meu chefe, eu saía do meu horário de serviço, buscava ali, levava ela lá, esperava dar o horário do meu expediente, 6 horas da tarde, para poder levar ela embora, porque minha esposa trabalhava, não tinha quem pegasse ela para nós. Minha mãe tem 70 e poucos anos, cuido já do meu sobrinho dentro de casa, vou deixar minha filha na mão do vizinho. Não é justo, não é o certo. Sendo que o carro passa perto. Sendo que eu não vou deixar uma criança de 8 anos sozinha subir o morro sozinha. Eu sou uma mãe que tem consciência. Nenhuma mãe vai deixar uma criança de 8 anos subir o morro sozinha. É como para fora pode acontecer alguma coisa. Aqui também pode acontecer. É uma cidade turista. É cheio de turista, cheio de fora. A gente não sabe, a gente conhece todo mundo aqui, mas não conhece o povo de fora. Oi, deu certo aí? Deu. O que você fala? Primeiramente, como passa o senhor falou e depois, em relação que eu não estou vendo aqui, estou olhando por aqui, não estou enxergando. Obrigado, Chico. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite aos novos vereadores e a todos os presentes. Eu não gostaria, presidente, de já começar respondendo pergunta particular, porque a gente trabalha com conceito e, às vezes, o caso particular não se encaixa no conceito, não se encaixa na lei. Eu gostaria de começar a conversar por um outro caminho e mais avante um pouquinho, claro, até por deferência nossa própria da casa, a gente responde a questão particular de cada um. Mas a ideia central do assunto e a ideia central que deve ser discutida entre o Poder Executivo e o Legislativo é o direito, o dever, tanto da família quanto do Estado, o direito também da família e as possibilidades de atendimento, um conceito em linhas gerais, porque não adianta resolver o problema de um, sendo que tem um vizinho, tem outro, tem outro, tem outro. Então a gente tem que trabalhar por conceito, esse é o primeiro ponto. A segunda questão, acho e espero que não, nenhuma das pessoas que aqui estão vive mais do que aquilo que ganha cada mês, não consegue gastar mais do que ganha. Orçamento público é exatamente isso. Nós vivemos com o orçamento que nós temos e que é o orçamento aprovado nesta Casa de Leis, que é a LOA. Todo mundo já deve conhecer, né? Todos os anos a gente aprova uma lei com valores do orçamento. Claro, ela pode ser suplementada durante o ano? Pode, desde que haja uma autorização especial da Câmara. Isso é só elemento burocrático, não é nada complicado. Então é possível sim a gente conseguir suplementação orçamentária. Mas suplementação orçamentária é assim: se você tem 5 milhões, você tem 5 milhões. Se você vai gastar com uma outra coisa que não estava prevista, você tem que tirar de algum lugar. Em casa, quando acaba o dinheiro, a gente corre no banco e empresta. Empresta do amigo, fica devendo no bar, no supermercado, em algum lugar. No poder público não dá para ficar devendo. A gente tem que ter responsabilidade fiscal. Eu estou falando, iniciando a conversar a respeito de leis, exatamente por nós estarmos numa casa de leis. Então eu começo a dizer que o cumprimento da lei, ele começa da gente. Eu tenho uma obrigação legal e depois eu ainda
respondo com meus próprios bens, mesmo depois de sair da Secretaria da Educação, se eu fizer alguma coisa errada. Então a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente faz os gastos públicos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da discussão sobre o transporte escolar é nacional. Se vocês acessarem a internet a hora que vocês quiserem e colocarem lá transporte escolar, vocês vão ver tudo do Brasil inteiro. Tem jurisprudência de tudo quanto é lugar. Não existe uma lei federal que determine o limite de quilômetros que uma criança precisa andar para que ela chegue ou à escola ou ao ponto de ônibus. Mas existem várias jurisprudências, julgamentos que já foram feitos anteriores, com procedência de causa, e que, além dessas jurisprudências, nós temos legislações estaduais, resoluções do FNDE, inclusive do MEC, que dispõem sobre o transporte escolar. E em todas elas, falando de legalidade, ele dispõe exclusivamente o transporte escolar será concedido para crianças a partir dos 4 anos. Isso tem inclusive uma resolução estadual que nós respondemos para a diretoria de ensino. Para a criança a partir dos 4 anos, a partir de 2 quilômetros da residência até a escola, vice-versa, ou da residência até o ponto de embarque, de onde passa a linha mais próxima. Então vejamos, se eu for atender a todos os pedidos que nós temos no município, hoje deve ter aqui uma meia dúzia de pedidos. Mas se a gente for atender a todos os pedidos que tem no município, uns são 300 metros, outros 400, outros 500, outros 800, 1.300, 1.200. Primeira coisa que vai acontecer, os carros de transporte escolar não vão chegar na escola. Os filhos daquelas pessoas que moram mais distantes não vão chegar na escola. Porque vai ser assim, nós já temos uma malha rodoviária incrível no município. Nós rodamos mais de 800 km por dia no transporte escolar. Nós gastamos entre 3,5, agora deve beirar os 3,5, 4,5, quase 5 milhões de transporte por ano. Quase um terço do orçamento da educação do município vai só em transporte escolar. Lembrando que tem todo o restante. Então, gente, nós precisamos ter responsabilidade para poder aplicar os recursos que são do povo. E para que a gente aplique, falando em transporte escolar, nós temos que aplicar conforme a regra manda. Se eu seguir a lei, e aqui nós estamos numa casa de lei, eu estarei dentro de todos os parâmetros possíveis e imagináveis. Se eu pular fora da lei, eu estou descumprindo, portanto, penalizado serei eu. A minha vontade é atender vocês do São Benedito, a minha vontade é atender o pessoal do Silvio lá, que nós já fomos lá na casa dele visitar. A minha intenção seria atender até as pessoas que têm 300 e 400 metros. Uma vez eu visitei uma senhora que ela estava a 700 metros do ponto de ônibus, no bairro dos Alvarengas. Uma estrada particular, e ela tinha 3 filhos. Um dos filhos era de 4 aninhos e ainda não estava matriculado na escola, ia matricular nesse ano. Acho que no ano passado que nós fomos lá ver. Eu falei, infelizmente eu não posso subir com o carro aí, porque a lei não me permite fazer esse tipo de coisa. Aí vocês do São Benedito disseram uma coisa que eu já estou aproveitando e respondendo em particular, tá? É uma questão muito básica, né? Porque se eu passo na avenida Celestino de Campos Coelho e pego todo mundo do conjunto habitacional Monsenhor Tarcísio de Castro Moura e não pego do São Benedito embaixo, me dá uma impressão que é desleixo por parte da prefeitura, falta de vontade por parte da prefeitura. Não é. Por lei, nós não deveríamos atender Monsenhor Tarcísio de Castro Moura. Por lei, nós não poderíamos atender o Alto do Cruzeiro. Pela lei e pelas regras impostas pelo MEC, pela FNDE e tal. Por que a gente pega os alunos do Monsenhor Tarcísio do Alto Cruzeiro? Porque tem uma lei, se não me falha a memória, 1738. O Vans está por aqui? Eu vi o Vans agora há pouco aqui. Já saiu? Porque o Wanderson foi quem, inclusive, sancionou naqueles afastamentos, Alex vai, Alex vem, aquela coisa.
aprovação de uma lei. Eu acho que, se não me falha a memória, está constando na lei 1738, e nela consta o Monsenhor Tarcísio de Castro Moura e consta o Alto Cruzeiro. Óbvio que eu olho e falo, puxa vida, porque eu pego de cima e não pego de baixo. Então aí a gente parte para um outro caminho. Se eu pegar de baixo, eu estou descumprindo a lei. Se eu pegar de cima, eu estou cumprindo a lei. Para que a gente pudesse pegar, ou a lei muda, ou o conceito muda. Senão eu não consigo pegar. Segunda questão, tem que ver a questão orçamentária. Porque vocês têm razão quando vocês dizem que o ônibus passa lá. Mas nós já fizemos um cômputo, tem 64 crianças que moram naquele bairro. Para que eu transporte 64 crianças, eu preciso de no mínimo mais 2 carros lá. 2 carros lá, porque linha pequena custa mais caro do que linha longa. O quilômetro rodado é mais caro. O quanto nós vamos investir para colocar mais 2 carros rodantes lá? Mas aí não estamos falando só de lá. Tem as casinhas populares aqui no bairro Benfica também. Se eu pego aqui, eu teria que pegar aqui. E daqui a pouco, gente, o carro tem que entrar no Maurinho, tem que entrar no Vitória. Tem uma série de famílias que moram lá no fundo da chácara do Vitória, todo mundo conhece. Eu acho que talvez a distância seja muito parecida com a distância aonde o Silvio tem sítio. E se eu subir com o carro lá também, eu não chego em tempo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a lei que diz que a distância da residência da criança até o ponto de embarque não pode dar mais do que 2.000 metros. É claro que aí a lei tem suas outras possibilidades. Quando a lei dispõe, a gente estuda e interpreta. A lei diz também que se houver barreiras naturais e ofereçam riscos muito grandes para o aluno. E aí ele cita algumas. Se for rodovia, por isso eu pego todo mundo do Santa Terezinha, né? Porque a rodovia lá é perigosíssima para atravessar ali. Se tiver rio para atravessar, ou se tiver algum gradil, alguma coisa que ofereça risco de cair em barranco, essa questão toda, ou algo assim. Como a lei ela é federal, ela fala muito sobre rios intransponíveis. Isso não está falando lá da região norte, que alunos têm que andar 4 horas de barco para chegar numa escola. Não é o nosso caso, não é a nossa realidade. Então o que eu queria expor para vocês é assim: o São Benedito, por vontade, eu pegaria, eu transportaria todo mundo. Só não o faço porque eu não tenho condições de fazer. Eu estaria descumprindo a lei e eu estaria também descumprindo o orçamento. Podemos pôr no orçamento? Podemos pôr no orçamento. Mas estaria descumprindo a lei. A minha proposta então é, já que nós estamos dentro de uma casa de leis, mudemos a lei. Ampliemos o universo de atendimento da lei. Acho que aí fica mais fácil para todos nós. Porque, gente, olha, é uma coisa muito simples. Lei você simplesmente cumpre. Ah, eu nunca peguei ninguém do Monsenhor Tarcísio, nunca peguei ninguém do Alto Cruzeiro. Da 1738 para cá eu pego. Outro dia houve um caso, eu queria que vocês soubessem disso, porque eu acho que isso é bastante importante. Tem um caso que foi parar na promotoria, que é um caso do Pamanã, né, Joaquim? Um caso do Pamanã, e dava 1,8 km, né, 1,7 km, alguma coisa, 780, quase 2 km para chegar lá na casa da pessoa. Uma estrada íngreme, mais íngreme do que a sua, tipo, bem mais íngreme, e que tinha lá aluno do ensino médio, aluno do ensino fundamental finais, aluno do ensino fundamental anos iniciais. A promotora judicializou e pediu liminar. O que a juíza fez? Negou. Não vamos atender porque não está dentro da lei dos 2 km. É 1,780 km, é menos do que 2 km. Então a pessoa vai descer. Nós só pusemos transporte lá depois, mais adiante um pouco, de uma nova licitação de linha, porque entrou uma criança de 4 anos de idade e aí ela subia aquilo tudo. 1,780 km realmente seria complicado. Então nós fizemos um acordo com a promotora e com a juíza para que houvesse permissão para que se atendesse lá de forma judicial, para que a gente pudesse, mas a juíza em primeira instância ela negou. Isso significa que o entendimento que a juíza tem a respeito do
da legislação é muito parecida com a nossa. E aí eu pergunto a vocês, descumpre a lei? Em relação à questão do Silvio, por exemplo, eu subi lá. O Silvio tem alguns agravantes ali. Mesmo que ela não seja estrada particular, que ela seja estrada municipal, ela termina no seu sítio, né? Termina no seu sítio. Ela encerra no sítio dele, que é onde a família reside, que lá que deveria, que acho que não tem ninguém mais agora, né? No momento não, tem uma criança que Acho que esse ano já passaram 3 ou 4 famílias lá. Inclusive, gente, olha, uma questão que é boa, só um minutinho da pergunta, uma coisa que é bom a gente entender. Quem cuida de sítio em São Luís do Paraitinga, infelizmente, é muito sazonal. Eu estou tratando com pessoas que cuidam de sítio desde quando eu entrei na prefeitura. Claro que nós tivemos 2 anos de pandemia, mas assim, quem cuida de sítio raramente para. Ele sempre está trocando de lugar, sempre está mudando de bairro e tudo mais. Então, o que acontece? São Luís do Paraitinga nunca tinha uma regulamentação. Agora nós temos uma regulamentação de transporte escolar. Há um decreto, se não me falha a memória, o decreto 29, o que sobrepõe o decreto é lei, mas não temos ainda. O decreto, ele é muito claro, 2 km ou barreiras intransponíveis. Barreiras que causem muito risco. Então, quando a gente fala lá em cima, Silvio, você falou 1.300 metros, né? 1.300 metros não dá aos 2.000, então eu concordo também. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, o morro ali é íngreme a ponto do ônibus não subir lá. Ônibus, micro-ônibus, não sobe lá. Inclusive, gente, olha, nós estamos falando de um ônibus que transporta criança. Subir em lugar perigoso um ônibus que transporta criança é colocar 20 em risco em detrimento de um que pode andar um Mas quilômetro. agora não pode ir na estrada Santa Cruz. Oi? Eu não pode ir na estrada Santa Cruz, porque o morro meu é bem menor. E vem bem mais curto. Não entendi, desculpa. Então o ônibus não pode ir no bairro da Santa Cruz, porque lá é cheio de morro. Não, o ônibus vai, só que lá tem carros pequenos também, né, Joaquim? Isso é. Micros, né? E não é morro apertado e íngreme com barranco como ali. Entendeu? O que eu combinei com você uma vez é, uma vez que a gente tem um carro pequeno que nós propusemos para subir lá, mas ele só podia buscar porque depois ele não volta aquele carro. O que volta é o ônibus. Então, na volta, o aluno desceria ali e subiria com a família. Gente, olha, o que também precisa ficar bem claro para a gente poder negociar um pouco melhor isso e tentar até alterar essa lei aqui no legislativo. Não, mas eu vou continuar só para terminar aqui. O que precisa ficar bem claro, gente, é que a Constituição Federal ela é muito clara. A responsabilidade da educação, isso inclui o transporte escolar, ela é compartilhada entre Estado e família. Todas as manifestações que nós fizemos para a promotora e para a juíza. E a promotora usa isso nos processos dela. A respeito da questão da Constituição ser responsabilidade da família, ou seja, a família cumpre o seu papel e a escola cumpre o teu. Senão, gente, eu vou ter que buscar todo mundo na porta de casa todo dia. Eu entendo o que vocês estão dizendo. Entendo perfeitamente. A questão não é entender e querer fazer. A questão é poder fazer. É estar fora do nosso padrão legal de atendimento. Então, eu vou responder a pergunta para o Silvio e depois vou deixar o Marcelo falar, que ele quer falar exatamente a respeito da questão lá da lei que é 1738. Pode falar, Silvio, desculpa. Eu perguntar uma coisa. O transporte é inteiramente licitado ou tem da prefeitura junto? Hoje, praticamente 100%, né? 100% ou não é 100%? Tem algumas linhas ainda que são da prefeitura. As próximas aqui, né? Oi? Entraria em outro orçamento esse da prefeitura. Não. Então mesmo? Tudo que diz respeito à educação entra em orçamento da educação. Bem, mas esse licitado não vem do Estado, do governo federal? Se é da prefeitura? Tem nada a ver. Ah, é? Não, tem nada a ver. Tem nada de Estado, nada de. O único convênio que nós temos de transporte escolar com o Estado é para transportar alunos do ensino médio, que são deles. Ainda assim tem a contrapartida do município. O município paga uma parte para transportar os alunos. Como nós oferecemos para eles o transporte e a merenda. A merenda deles custa
eles repassam para nós menos da metade do que custa o nosso custo para a merenda escolar. Então essas coisas do governo do estado, do governo federal, repassam um pouco de muda, vamos dizer a verdade, porque não vem número suficiente. Paulo, eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer agora? Você falou que não são medidos, são 60 e... A última avaliação que nós fizemos era 64, mas deve mudar alguma coisa agora da virada do ano. No caso, essa lei do Banhos, ela no caso ela está irregular, então, se for comparar no sentido médio. Esses bairros próximos, você pega Casinhas Brancas, São Benedito, aqui na Casinha Popular. Se a gente não conseguia colocar, eu acho, sou da opinião, criança até 12 anos usa o transporte escolar. Nesses lugares próximos, acima de 13 não pode usar, já não cairia bem no orçamento? Mas é exatamente a conta que nós fizemos, nós não contamos fundamental nos finais. Porque eu acho que Só contamos coronel e e-mail. até 13 anos ela não tem condições de morar no cruzeiro, sei lá, de chegar até a escola. Mas não é. Só pequeno. A maior parte está inclusive na e-mail João Batista Cardoso. Você falou da lei, já tem quase essa lei. E um da lei também, o executivo. A lei, você tem que mandar para nós, para a gente aprovar aqui. Então, quando a gente fazer a lei, chegar lá, o governador não pode gerar custo para o executivo. Então, a lei tem que ir do executivo. Eu não vou discutir o mérito dessa questão, porque eu não sou legislador. Mas eu andei estudando um pouco a respeito da questão e há até uma dicotomia de entendimento entre o que o STF pensa e que os tribunais de justiça dos estados pensam a respeito disso. Porque há ainda situações em que o STF defende que pode sim o vereador propor lei. Isso está claro. Acho que isso foi julgado pelo STF mesmo. Eu acho que foi em 2016 que foi julgado isso, e ainda está uma briga entre o STF e tribunais de justiça de cada estado sobre entendimento. Mas aí não, desculpa, viu, Chiquito, isso não cabe a mim, eu só estou lembrando. Mas olha, o Juarildo havia me dito que pode ser que haja uma irregularidade na lei. Não sei se há irregularidade na lei, porque a lei ela é interpretativa. E quem julgou a lei foram os vereadores da época. Houve uma propositura, os vereadores julgaram. Se os vereadores entenderam que esses dois locais mereciam um atendimento especializado por força de lei, foram eles que decidiram lá atrás. Então, para a gente mudar isso, precisa fazer de novo o mesmo caminho que foi feito anteriormente e, nesse caso, por força de lei, porque, gente, vamos lá, uma lei municipal para transporte escolar, haja vista nós não termos legislações específicas que tratem do caso, ela mata todo o problema. Tanto que nós fizemos questão deste ano de emitir um decreto municipal para ter uma regulamentação municipal básica. O decreto tem força. Então nós podemos seguir o decreto e nele lá está exatamente mostrando dessa forma. Artigo do decreto que fala dos 2 quilômetros, artigo do decreto que fala das barreiras, que são difíceis de transpor, Aí você pode que usar causem uma risco. rodovia. No São Benedito você pode usar o argumento que é uma rodovia. Pode, se você tiver um argumento legal, né, contando o número de carros que passa lá e tal, é uma estrada. Ela vem até o posto. Vem até o posto é perímetro. Qual esse seria muito para ver? Não precisa. Tadeu, eu poderia fazer um cálculo aqui meio por cima, assim, para a gente ter uma ideia mais ou menos. Mas nós estamos falando só do São Benedito, nós estamos falando do São Benedito, do Benfica, lá da chácara do Silvio, e aí se o Silvio for atendido com 1,3 km, todo mundo que tem 1,3 km vai se sentir o direito de atender. Então talvez uma lei seja mais clara do que... Eu falei um requerimento falando, eu falei o memorando seu. Posso? Deixa eu só, o Marcelo precisa estar pedindo a palavra aqui, se você puder só guardar alguém falar. Você falou da lei.
lei 1738 do França, ela foi aprovada dia 21 de julho de 2015. Eu também votei a favor dessa lei, que eu era vereador na época, e foi homologado e sancionado pelo prefeito, que era o Alex. E o que nós fizemos naquela reunião com você? Logo em seguida, eu fiz o projeto de lei, então pegando isso aqui e acrescentando conforme conversado com você lá e o que você está falando aqui. A vereadora Karine pediu vista, tirou da pauta, que poderia até ser votado, e foi para o jurídico. Aqui tem um parecer final do Everton, que o Everton diz o seguinte, que, portanto, quanto ao veiculado na lei acima, né, a norma acima, que é a lei, né, basta para ampliar o atendimento do transporte escolar, basta a administração municipal considerar, além das distâncias, as dificuldades geográficas enfrentadas no percurso dos alunos, ainda nesse caso que não se vale de critérios amplamente objetivos. Então, o Everton acha que nem precisava de fazer outra lei, mas era só porque nessa lei, quando ele sempre abre a possibilidade. Mas se você quer ter uma lei específica para pegar o pessoal, você tem a lei de pedido aqui. Eu entrei com o projeto de lei, além de